de Pedro, missionário de Jesus Cristo, para os cristãos judeus expulsos de Jerusalém e espalhados pelo Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Queridos amigos, Deus o Pai escolheu vocês há muito tempo e sabia que se tornariam seus filhos. E o Espírito Santo tem operado no coração de vocês, purificando com o sangue de Jesus Cristo e fazendo-os desejosos de agradar-lhe. Que Deus os abençoe ricamente e lhes conceda uma libertação cada vez maior de toda inquietação e temor. Toda a honra dada a Deus, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo levantou-se novamente dentre os mortos, e Deus reservou para os seus filhos o dom inestimável de sofrer alteração, de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-lo, porque vocês estão confiando nele. Este dom lhes pertencerá naquele último dia vindouro, para que todos o vejam. Portanto, alegre-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura. Estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no caminho das provações ardentes, isto redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Vocês o amam, embora nunca o tenham visto. Ainda que não o vejam, confiem nele. E até mesmo agora, vocês estão felizes com aquela alegria indizível que vem do próprio céu. E a recompensa final que vocês terão por haverem confiado nele será a salvação das suas almas. Esta salvação foi algo que os profetas não compreenderam inteiramente. Embora eles tenham escrito sobre ela, tinham muitas indagações a respeito do que tudo isso poderia significar. Queriam saber a respeito de que o Espírito de Cristo estava falando no seu íntimo, pois ele lhes mandara escrever os fatos que, de lá para cá, têm acontecido com Cristo, seu sofrimento e sua grande glória depois disto. Eles queriam saber quando e a quem tudo isso iria acontecer. Finalmente, foi-lhes dito que estas coisas não aconteceriam no tempo deles, e sim muitos anos mais tarde, no tempo de vocês. E agora, por fim, esta boa nova foi claramente anunciada a todos nós. Ela foi pregada a nós no poder do mesmo Espírito Santo enviado do céu que falou a eles. E tudo isto é tão notável e tão maravilhoso que até os anjos do céu dariam tudo para saber mais a respeito. Portanto, agora vocês podem aguardar com calma e inteligência uma porção maior da bondade de Deus para com vocês quando Jesus Cristo voltar. Obedeçam a Deus, porque vocês são filhos dele. Não voltem atrás dos seus velhos caminhos, a prática do mal, porque naquele tempo não conheciam nada melhor. Mas agora, sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse: vocês têm de ser santos, pois eu sou santo. E lembre-se que seu Pai Celestial, a quem vocês oram, não tem preferidos quando julgam. Ele julgará vocês com perfeita justiça por tudo quanto fizerem. Portanto, procedam com respeitoso temor a ele, desde agora até chegarem ao céu. Deus pagou um resgate para livrar vocês do insuportável caminho que seus pais tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simplesmente ouro ou prata, como vocês sabem muito bem, mas ele pagou por vocês o precioso sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus sem pecado e sem mancha. Deus o escolheu para este propósito muito antes do princípio do mundo, mas só recentemente foi que ele manifestou isto publicamente, nestes últimos dias, como uma bênção para vocês. Por causa disto, vocês podem pôr sua confiança em Deus, que levantou a Cristo dentre os mortos e lhe deu grande glória. Agora, a fé e a esperança de vocês podem descansar somente nele. Agora vocês podem ter amor verdadeiro por todos, porque as almas de vocês foram purificadas do egoísmo e do ódio quando confiarem em Cristo como seu Salvador. Portanto, procurem amar na verdade uns aos outros ardentemente,
de todo o coração, porque vocês têm uma nova vida. Ela não foi transmitida a vocês por seus pais, pois a vida que eles lhe deram se desvanecerá. Esta vida nova durará para sempre, pois provém de Cristo, a mensagem sempre viva de Deus aos homens. Sim, a nossa vida natural murchará como a erva, quando fica toda amarelada e seca, e toda a nossa grandeza é como a flor que murcha e cai, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, e a sua mensagem é a boa nova que foi pregada a vocês. Eu quero aproveitar aqui também, fazer uma pequena meditação das coisas do alto. Eu quero dizer que a salvação da alma ela tem um plano. A salvação da alma ela é um plano criado pelo próprio Deus. O plano da salvação ela não é criada por uma religião. Deus não é evangélico. Deus não é católico. Deus não é espírita. Deus não é budista. Deus não é uma religião. Deus é o Criador do céu e da terra, de todo o universo. Nós não podemos ver Deus na religião. Nós não podemos ver Deus na religião evangélica. Nós não podemos ver Deus na religião católica, na religião espírita, hinduísta, budista. O único lugar em alguém que nós podemos ver Deus é em Cristo. E Deus, em Cristo, é o plano da salvação da nossa alma. Todas as religiões, elas têm um plano de salvação. Umas é pelas obras, outras é por caridades, outras é por penitência, outras é por dinheiro, por oferta, por dízimos, outras é por reencarnação, outras é por purgatório, outras é pelo líder da congregação, outras é por santos, por Maria, por Pedro. E todos esses planos, eles são falhos. E eles não podem trazer a salvação da sua alma. Porque são planos criados pelo próprio homem, pela própria religião. E por vezes, por inspirações demoníacas. O único plano que funciona para a salvação é o plano de Deus, que está em Cristo Jesus, como único Senhor e Salvador de nossa alma. Esse é o plano de Deus. Quando o homem ele cria os seus próprios planos e se apega às suas próprias ideias, inspirado por si mesmo ou por algum espírito que não é o Espírito Santo, ele está negando o plano de Deus em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. E é esse plano que Satanás, que os espíritos malignos, que os espíritos caídos, eles não querem que você e nem eu acredite. Porque esse plano traz salvação para quem nele crê. E crer no plano de Deus é você obedecer. Quando alguém tem um plano para alguma coisa, não é só você saber daquele plano, mas você viver aquele plano. Quando um soldado tem uma missão, quando um engenheiro tem uma obra a fazer, quando um profissional ele planeja alguma coisa, tem que ter execução daquele planejamento, para que se tenha os resultados daquele trabalho. Então Cristo é o plano de Deus. Nós devemos entrar no plano de Deus, executar o plano de Deus. E como é que nós entramos no plano de Deus e executamos o plano de Deus em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma? Nos arrependendo dos nossos pecados, nos convertendo das nossas iniquidades, em confissão a Cristo como único Senhor e Salvador de nossa alma. Os espíritas, eles criaram um plano. Qual é o plano? A reencarnação. A pessoa vem aqui, morre,
depois volta em outra forma, e assim sucessivamente. Esse é um tipo de plano. Mas esse plano na eternidade, quando chegar diante de Deus, vai cair por terra. Tem outros que têm o purgatório como plano. Que a pessoa fica aqui, vai por purgatório, fica um tempo no purgatório e depois vai para o céu. Esse é um tipo de plano também criado pelo homem, pela religião, mas vai cair por terra. Outros têm o plano do ateísmo, que não existe céu, não existe inferno, não existe nada. Mas quando chegar diante da eternidade, esse plano também vai cair por terra. Outros têm o plano que todos vão para o céu, que Deus é bonzinho. Isso também é um plano criado pelo homem. Mas quando chegar diante de Deus, esse plano também vai cair por terra. Porque se eu tenho que vir aqui várias vezes, como que pagando pelos meus pecados de alguma maneira, eu estou negando Cristo ter vindo, morrido para pagar os meus pecados. Se eu acredito que eu vou para o purgatório, ficar um tempo e depois ir para o céu, da mesma maneira. Se eu acredito que não existe céu nem inferno, então eu também estou negando a Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira para morrer pelos meus pecados. E assim sucessivamente. Então todo plano fora de Cristo, como único Senhor e Salvador, é condenação. Então os homens, eles criam seus próprios planos para não sofrer o castigo. Tem gente que pensa que dizendo ou não crendo em Deus, vai livrar ela do juízo. Não, Deus não existe. Esse é o plano da pessoa. Esse é o plano para ela não ir para o inferno, para o lago de fogo. Então toda religião, todo ser humano, fazendo parte de uma religião ou não, ele cria um plano. Ele tem um plano dentro dele, a qual ele não vem a ser condenado. Porque eu não conheci ninguém que tenha um plano para ir para o inferno. Eu não conheci ninguém que tenha um plano para ir para o lago de fogo. Mas esses planos fora de Cristo são planos para ir para o inferno e para o lago de fogo. Porque não traz a salvação da alma, no perdão e na justificação que só Cristo tem, através da sua morte e através da sua ressurreição. Então, um dos conteúdos do canal é trazendo esta informação do plano de Deus que funcionará quando forem se apresentar diante de Deus. Porque você sendo espírita, sendo católico, sendo evangélico, você vai se apresentar diante de Deus. Alguns têm que podem comprar o céu com dízimo e com ofertas. Isso também é um plano criado pelo homem, pela religião. Mas ouro e prata não pode comprar a salvação da nossa alma. Não adianta você dar dízimo e você dar oferta, e você ser devoto da sua religião, seja qual for, se você não tem um arrependimento, a conversão dos pecados e das iniquidades no sacrifício de Cristo, verdadeiramente como teu único Senhor e Salvador da sua alma. Então os planos de salvação que os homens criam, consciente ou inconscientemente, são falhos, porque são criados por Ele mesmo. Mas o plano de Deus, que está em Cristo como único Senhor e Salvador, não tem falha, é o plano de Deus. Você diz, a Bíblia foi escrita por homens, ela tem falhas. A Bíblia foi escrita por homens, mas ela não foi inspirada pelos homens. Você fala que não acredita na Bíblia porque foi homens que escreveram ela. Mas se fosse um dogma, você acreditaria? E isto também é um plano. O homem desfazer das Escrituras, desfazer da Bíblia, da palavra, é um plano também. É um plano para não ser condenado naquele dia. Eu quero te dizer que se você está pegando algum plano que não seja Cristo como seu único Senhor e Salvador para não ser condenado, eu quero dizer que você já está condenado. Se você está apegado a algum tipo de plano para ser salvo, que não seja Cristo como teu único Senhor e Salvador,
eu quero dizer que você já está condenado. Agora, se você quer sair da condenação da sua alma, abandone o seu plano. Abandone os seus próprios planos de salvação, de justificação para a eternidade e se apegue ao plano de Deus, que está em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de nossa alma.